Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre Terrifier 2, filme dirigido, escrito e produzido por Damian Leone, que conseguiu um feito extraordinário: unir o bom e velho marketing boca a boca junto de uma repercussão de controvérsia na imprensa. Porque eu não sei se vocês notaram, mas teve muitas notícias nas últimas semanas de pessoas saindo da sessão com 10 minutos, pessoas que desmaiaram, pessoas que vomitaram, pessoas também que queriam dinheiro de volta porque não sabiam que o filme seria tão violento assim. E aí você vai encontrar várias definições da cobertura da grande imprensa, do tipo Terrifier 2 classificado como nojento, grotesco, ultraviolento e repulsivo, por exemplo. E é verdade, todas essas definições elas podem ser aplicadas de fato para Terrifier 2, já que ao não precisar lidar com a questão quanto à classificação indicativa, o filme tem ali uma liberdade incrível, né, para levar ao extremo a questão da violência e também para aplicação para o próprio personagem, né, Arto Palhaço. E aí, pessoal, eu vou falar o seguinte também: na esmagadora maioria dos casos, né, dessas questões que envolvem desmaio, vômitos na sessão, pessoas saindo com 5, 10 minutos, eles pegam um caso isolado e aí a própria imprensa também acaba gerando uma grande repercussão a partir disso. Basta ver a aplicação para outros filmes recentes. Nesse caso de Terrifier 2, no entanto, eu realmente consigo entender o porquê que houve toda essa controvérsia e inúmeros relatos nos Estados Unidos. Então eu já deixo até o aviso para quem pegar esse comentário como base e se interessar. Você vai achar no longa cenas chocantes, brutalidade, massacres, assassinatos, cenas bem explícitas também. Não é aquele longa que ocasionalmente ali você vai pegar, vai dar play e não tem muita ideia do que encontra. Eu acho que quando você pega Terrifier 2 para assistir, já tem que levar em conta também o conceito do próprio diretor. Terrifier 2, na minha opinião, também é um filme que consolida a Arte o Palhaço como uma espécie de novo ícone do terror contemporâneo. E aí deixa eu explicar o porquê. No final dos anos 70 e anos 80, especialmente, nós tivemos a consolidação de grandes nomes. E aí você poderia falar sobre Jason, Michael, Fred, entre outros, né? Entre outros ícones do terror e slasher. E ficou cada vez mais difícil você consolidar um novo nome no terror. Até pela mudança no terror, pela forma como as franquias são pensadas e também por essa base de resgate do que já deu certo no passado. Então é muito mais fácil você ter um novo filme Halloween explorando a figura já consagrada do Michael do que dar chance para um novo personagem. E aí eu creio que Terrifier 2 já vai conseguir se posicionar de uma forma tão forte que a Arte o Palhaço, quem não conhecia, vai ficar interessado, seja pela controvérsia ou pelas polêmicas, e eu penso também que o filme finalmente vai gerar uma distribuição internacional interessante. Para quem não sabe, Arte o Palhaço aparece em The Ninth Circle, de 2008, depois em All Hallows Eve, de 2013, e aí em 2016, com o apoio dos fãs, com a arrecadação coletiva, finalmente em Terrifier parecia que estaria se consolidando também como um grande personagem de destaque no terror. E o longa de 2016 conseguiu uma boa visibilidade e ampliou essa base de fãs de Arte o Palhaço no geral, e aqui eu vou direcionar mais para o personagem mesmo. Tanto é que os fãs também apoiaram justamente a sequência, com mais arrecadações coletivas. Parece que nenhum estúdio estava disposto a comprar a ideia, mas os fãs foram fiéis. E Terrifier 2 tem um grande destaque pela forma como consolida essa visão de um maníaco que é o Arto Palhaço. Sem limites, psicopata, tem tudo que envolve não só o desejo pela morte, como o pós-morte também. Como existe essa questão ultraviolenta que é a principal marca e identidade não só do filme, mas também do personagem. Só que tem um problema muito sério em Terrifier 2, que é a tentativa de você trazer então uma narrativa base. A tentativa de entrelaçar os crimes do Art numa narrativa tradicional para o terror contemporâneo, eu acho que acaba tirando muito da própria identidade ultraviolenta de Terrifier, que é o destaque. Então, se você quer apenas explorar os crimes, os massacres, vai encontrar aqui um diferencial quanto à aplicação também, a questão gráfica que existe, muito gore, as formas também diferentes de explorar outros ângulos de mortes, por exemplo. No entanto, quanto ao progresso da narrativa, o filme ele te instiga a novos personagens, objetos de interesse e basicamente deixa tudo para depois. Você que torça logo aí para um Terrifier 3. Após os eventos do filme anterior, a arte interpretada por David Howard Thornton ressuscita graças a uma entidade misteriosa e retorna para uma série de crimes, aparentemente focando em dois irmãos na noite do Halloween.
Para análise do filme, eu creio que a gente poderia separar a questão da identidade ultraviolenta de Terrifier e Art junto do que envolve então a promessa do que nós poderemos receber no futuro a partir dessa trama básica, né, que é apresentada aqui. O filme do Leone ele vai te trazer então esse teor do gore, do banho de sangue, de mortes ultraviolentas, não só o desejo da morte, mas depois também o que o Art vai fazer com o corpo, o que ele vai fazer também, né, nessa questão psicopática que ele tem. E aí o próprio longa ele acaba articulando alguns sonhos que não são bem desenvolvidos aqui, mas que eu acho que acabam tendo potencial, quem sabe, para o futuro. E uma outra coisa que o filme faz bem é de explorar a presença do palhaço para uma situação extrema. Então o que você vai ter aqui é basicamente o Art se fixando a partir da ideia do diretor como esse novo ícone do terror, muito pelo que ele pode causar, pelo dano também em uma situação. Então toda essa situação da consolidação do personagem está envolvida também em algo que eu considero bem frustrante, que é essa narrativa base oferecida, que é muito básica também. Então você vai ter objetivos que não vão ser solucionados em Terrifier 2, vão ficar para depois, quanto à história de fundo, a questão dos dois irmãos, os sonhos, as alucinações e até mesmo o que envolve a passagem do massacre, que é aquela passagem que chama muito a atenção, mas que deixa parte do desenvolvimento também para o futuro. O filme tem 138 minutos de duração, que é muita coisa para desenvolver um conceito de um palhaço assassino. Por quê? Porque o diretor ele não quer abrir mão das cenas violentas, mas ele também não quer abrir mão do potencial que Terrifier 2 tem de consolidar uma franquia. E aí não de consolidar uma franquia independente, pegando apenas como base a contribuição dos fãs. Não, aqui eu vejo muito mais um olhar, quem sabe, visando a parceria com um grande estúdio no futuro. É um filme que você poderia cortar muita coisa dele e que a efetividade seria praticamente a mesma. Os efeitos práticos, até mesmo sabendo da limitação da produção, são louváveis. Sim, nós temos coisas muito exageradas, o que é uma marca da identidade do assassino, e isso não seria problema. Eu penso que quando você compara com produções de estúdios milionários, que às vezes abusam do CGI até mesmo para o sangue, o que foi feito aqui em Terrifier 2 é surpreendente. Também uma demonstração de confiança no projeto e no personagem. Mas o personagem é muito interessante, o conceito é muito interessante e a trama, ela é muito ruim. E aqui eu tô falando pelo nível das atuações, que eu particularmente não gostei, até você pode imaginar, né, essa questão, não interessa muito porque o que interessa é o banho de sangue e o gore, justamente. Eu respeito essa visão. Só que o próprio filme, ele coloca essa trajetória, né, ele coloca essa narrativa como fundamental pensando no futuro. Algumas situações que consolidam o Art como um personagem implacável, quando estão numa questão que envolvem os dois irmãos, e aqui eu não pretendo entrar com spoilers, mas aí parecem que não funcionam mais. Parece que aí você tem um novo conjunto de regras estabelecidas. É um filme pesado, violento, que consolida um personagem, mas com um plot mal desenvolvido, básico, que implora para Terrifier 3 anunciado o quanto antes. Então para Terrifier 2 eu dou nota 6. Mas é sem dúvida um dos filmes mais controversos, que conseguiu até garantir um relançamento nos Estados Unidos, justamente por causa dessa cobertura midiática e da insistência, né, dos vômitos, das pessoas passando mal, pessoas que abandonaram a sessão com 10 minutos, e dá para entender o porquê. A introdução é realmente chocante. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo e tchau!